Imagina a cena, Dom Pedro I solta o grito de independência às margens do Ipiranga, todo emocionado, e aí o Pará e a Bahia viram e falam: obrigado, mas não rola. É como se você chamasse todo mundo pro rolê e dois amigos que não podem faltar dissessem: valeu, mas tô de boa. E o resultado disso? Uma novela com massacres, traições, mulheres heroínas e até datas de independência diferentes. Bora descobrir como esses dois estados bagunçaram o script da história e por pouco não mudaram o mapa do Brasil. Fala galera, Vitor aqui, tudo certo com vocês? Se esse tipo de conteúdo mexe com a sua curiosidade, já aproveita para se inscrever no canal Crônicas de Vitor, deixar o like e ativar o sininho. Aqui, cada episódio é uma viagem no tempo, revelando mistérios que a escola raramente contou. Quando falamos de independência, a imagem que fica é de um Brasil unido contra Portugal. Só que, na prática, o país parecia uma colcha de retalhos. O Sudeste, com Dom Pedro no Rio de Janeiro, puxava a ideia de independência. O Sul, especificamente o Rio Grande do Sul, tinha disputas próprias com os países da região do Rio Prata, como Argentina, Uruguai e Paraguai, por questões de fronteiras e influência política. E o Norte e o Nordeste, cheio de laços comerciais e militares com Lisboa. Ou seja, cada região tinha seu jogo de interesses. O Pará e a Bahia eram peças-chave nesse tabuleiro. O Pará dominava a Amazônia e tinha a chave do comércio fluvial. A Bahia controlava o açúcar, o Porto de Salvador e uma das maiores populações livres e escravizadas do Brasil. Sem eles, o Brasil independente seria um corpo sem coração nem pulmões. No Pará, a elite vivia de olho em Lisboa. Eles tinham privilégios comerciais exclusivos, enviavam produtos amazônicos direto para Portugal e contavam com a proteção da marinha portuguesa contra piratas e rivais estrangeiros. Quando ouviram falar da independência, os governantes de Belém simplesmente se recusaram a aceitar. Para eles, o rompimento com Portugal não fazia sentido algum. Mas nem todo mundo pensava assim. A população mais pobre e alguns setores da classe média viam no Brasil livre uma chance de escapar do controle sufocante da elite portuguesa, mas isso resultou em conflitos sangrentos. Curiosidade extra, você sabia que em Belém chegaram a existir dois governos paralelos? Um tentando manter a bandeira de Portugal, outro conspirando pela independência. Era praticamente uma versão amazônica de Game of Thrones. Um dos episódios mais brutais aconteceu em Belém, o chamado Massacre do Brigue Palhaço. Tropas legalistas prenderam opositores da independência em um navio e, em condições desumanas, mais de 200 pessoas morreram sufocadas. Esse horror traumatizou a população e alimentou um ódio profundo contra Portugal. A situação só mudou em 15 de agosto de 1823, quando tropas enviadas pelo Império cercaram Belém e forçaram a rendição. O Pará acabou sendo um dos últimos estados a aceitar a independência. Imagina só, quase um ano depois do Grito do Ipiranga. Se o Pará foi resistência política, a Bahia foi guerra aberta. Salvador era uma cidade-fortaleza recheada de tropas portuguesas. O comércio do açúcar e do fumo ainda gritava em torno de Lisboa, e os portugueses não iam entregar de bandeja. Mas o povo baiano não ficou parado. Milícias foram formadas em vilas, fazendas e até igrejas. Era como se cada bairro tivesse seu próprio exército improvisado. As estradas viraram emboscadas, as casas, fortalezas e até os sinos das igrejas eram usados para avisar sobre ataques. Salvador em 1822 e 1823 parecia cenário de série de guerra medieval. É aqui que entram duas figuras lendárias. Entre os heróis dessa guerra, um nome brilha com força: Maria Quitéria. Filha de fazendeiro, ela queria lutar pela independência, mas o pai proibiu. O que ela fez? Fugiu de casa, cortou o cabelo, vestiu-se como homem, pegou armas e se apresentou como voluntário. No começo, ninguém percebeu o disfarce, e quando perceberam, já era tarde demais. Quitéria lutava com tanta coragem que virou exemplo para todo o batalhão. Sua pontaria era certeira, seu espírito inabalável. Dom Pedro I ficou tão impressionado que a condecorou pessoalmente, chamando-a de heroína da pátria.
E aí vem o detalhe curioso, se a China tem a sua Mulan, que desafiou tradições para salvar o país, o Brasil tem Maria Quitéria, a nossa versão real, sem magia da Disney, mas com muito mais coragem e pólvora de verdade. No meio da guerra na Bahia, surgiu outra figura que se transformou em símbolo eterno, Joana Angélica. Ela era uma freira, priora do convento da Lapa em Salvador. Quando os soldados portugueses tentaram invadir o convento, buscando perseguir civis e patriotas escondidos lá dentro, Joana se colocou na porta, sozinha, de hábito branco e cruz nas mãos. E ela disse com firmeza: "Por aqui vocês não entram." Os soldados, armados até os dentes, não hesitaram. Golpearam Joana, que caiu morta na entrada do convento, mas sua resistência ecoou muito além daquele momento. A cena ficou marcada como um ato de pura coragem espiritual. Joana não carregava armas, mas sua fé virou escudo, e sua morte transformou-se em bandeira de luta. Se a França tem sua Joana d'Arc, que enfrentou exércitos em nome da fé e da pátria, o Brasil tem Joana Angélica, a nossa santa guerreira que tombou defendendo inocentes e entrou para a história como mártir da independência. Essas histórias mostram que a independência não foi só de políticos engravatados, mas de gente comum, especialmente mulheres, que colocaram o corpo na linha de fogo. O ápice vem em 2 de julho de 1823. Tropas brasileiras, reforçadas por voluntários de várias províncias, cercaram Salvador e venceram. Os portugueses bateram em retirada e a Bahia entrou definitivamente para o Brasil independente. Um detalhe importante, até hoje na Bahia, esse dia é celebrado como a verdadeira data da independência. Para os baianos, 7 de setembro foi só o aquecimento. O jogo de verdade começou em julho do ano seguinte. Pensa comigo, o que teria acontecido se o Pará e a Bahia nunca tivessem cedido? Se a coisa tivesse dado errado, o Brasil podia ter virado vários países, igualzinho aconteceu com a América Espanhola. Talvez tivéssemos hoje um país amazônico separado, rico em recursos naturais, ou até uma República da Bahia, dona de um dos maiores portos do Atlântico. A unidade do Brasil, que hoje parece natural, foi conquistada literalmente no fio da espada. Então, da próxima vez que você ouvir aquele clássico Independência ou Morte, lembre-se, o grito foi só o apito inicial, o jogo de verdade foi feito de massacres, batalhas, diplomacia e muito suor. E o final feliz só chegou quando Pará e Bahia entraram no jogo. Sem eles, talvez a gente nem pudesse cantar juntos ou ouvir o do Ipiranga. Gostou dessa? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Crônicas de Vitor, a gente sempre mostra o lado oculto e surpreendente da história.